nossa alegria, telespectadores, por estarmos com vocês mais uma vez com o programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. Nosso tema de hoje é Política de Formação de Leitores. E nossos entrevistados são uma pessoa muito conhecida, aliás, duas pessoas muito conhecidas na nossa cidade, na nossa comunidade niteroense, o professor Valdec Carneiro da Silva, professor da UF, doutorado na Sorbonne, na França, foi secretário de Educação de Niterói por 2 mandatos na nossa prefeitura e atualmente é vereador da Câmara Municipal de Niterói. E a professora Márcia Maria de Jesus Peçanha, que tive o prazer de conhecer hoje, professora doutora em Letras e Literatura Comparada, presidente da Academia Niteroense de Letras, atualmente professora da Faculdade de Educação, de onde foi também sua ex-diretora, e presidente da Comissão Executiva do 4º Salão de Leitura de Niterói, que este ano terá mais uma realização, esperamos assim, brilhante, como sempre. Então, começando o nosso programa, eu vou fazer algumas questões, mas vocês as respondem assim, diferentemente. Um vai assim, completando o outro e assim por diante, né? Começaremos com qual a importância da leitura na formação do ser humano, professor? Professora Tânia, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de retornar a esse programa. Alegria muito grande, tenho muito respeito e admiração pelo trabalho da ASP e por esse programa em particular, que é um importante veículo de debate e discussões sobre temas da nossa cidade e da sociedade como um todo. Eu considero que a leitura é uma prática cidadã muito importante, é uma prática social, uma prática cultural. A leitura é um fator de socialização, de ampliação do repertório cultural, de entretenimento, de contribuição para que os leitores se tornem também autores, porque é muito importante ressaltar que se fala muito, se discute muito, se pesquisa muito a compreensão do leitor, não apenas como um sujeito passivo, que absorve o texto, mas que reescreve o texto a cada leitura. E nós sabemos também que o contato com a palavra escrita, com a língua, enfim, se aperfeiçoa e se aprofunda muito a partir da nossa prática de leitura. Então eu considero a prática de leitura e a leitura como uma atividade essencial para a formação humana, que deve ser promovida, estimulada e fomentada pelos vários setores da sociedade, governos, universidades, enfim, academias literárias. Eu acho que é muito importante que a leitura esteja sempre no centro da cena. Muito bom. E a senhora, professora? Eu acho também, né, que complementando o que o professor Valdec comentou, que a leitura tem essa dimensão de realmente alargar todos os horizontes, porque a criança que lê, ela tem um olhar diferenciado para as diversas fases da vida. E isso contribui para que ela possa não só vivenciar o que está ao seu redor, como também pela fantasia, pela imaginação. Porque já dizia Cecília Meirelles que a leitura ela tem que ser uma nutrição. E aí, dessa forma, ela traz o prazer estético e traz também o conhecimento, porque nós usamos, né, na literatura infantil também um caráter pedagógico. Não podemos didatizá-la demais, porque aí perde o prazer e a ludicidade. Mas ela realmente deve ser esse alimento. E por isso, quanto mais nós pudermos trabalhar com a leitura, né, mais nós estaremos, assim, auxiliando esses leitores que também podem interagir. E a gente vai falar adiante sobre o Salão da Leitura, que vai ter justamente essa preocupação em promover a leitura, até pelos temas que serão abordados por professores e escritores. Mas ao longo aqui da nossa conversa, a gente vai, né, colocando aí também essas outras questões tão pertinentes. Então, nós estamos vendo assim o engrandecimento do ser humano através da leitura. Talvez seja através de um dos elementos mais importantes para esse ser humano assim demonstrar a grandeza do seu ser, a grandeza da sua contribuição para a sociedade, enfim, dá assim
uma visão mais ampla de nossa passagem aqui por essa... E é uma prática conscientizadora também, não é? Uma mediação de saberes, como a gente tenta buscar. É uma prática conscientizadora. Pode estimular, inclusive, o espírito criativo, né? A inovação, a capacidade de participação na vida societária, enfim. Para que o leitor ele seja também aquele que possa interferir, que ele possa, a partir do texto, também criar e também fazer a sua leitura de mundo. Dando a sua contribuição. Ou seja, é muito importante que a gente caminhe de diferentes formas e com diferentes ações rumo à construção daquilo que eu chamaria de uma sociedade leitora. Niterói é uma cidade leitora. Muito bom. Nosso objetivo. E, professores, quais os elementos que favorecem a formação do gosto pela leitura, na opinião de vocês? Olha, primeiro eu acho que em família também esse gosto deve ser estimulado, senão a gente atribui muita responsabilidade só à escola. Não é? Mas eu acho que em casa também a gente deve, na medida do possível, estimular isso. E nas escolas, hoje, pelo menos, não é? Acho que a gente tem visitado aí no município, há sempre a biblioteca, e uma biblioteca viva, dinâmica, em que a criança possa interagir. Então, você usando, não é, sempre nas escolas, os livros assim, ao alcance das crianças, para que elas possam manuseá-los, para que elas possam também escolhê-los, e não só apenas o que a professora indica, principalmente tendo salas de leitura apropriadas nas escolas, a criança, eu acho que aprende a conviver com o livro, e aí a leitura enriquece, é também algo lúdico. Né? A criança que às vezes pega um livro, se deitam, não é? E abraçam o livro. Há vários livros hoje, não é, Valdec, que estimulam desde a mais tenra idade a esse amor ao livro. Há livros assim plastificados, que a criança toma banho até com o livro. Então, desde bebê, hoje, há esse incentivo, esse estímulo. E acho que isso vai cada vez mais despertando. Em casa, a família, depois a escola, também dando essa conscientização e essa forma da criança ter sempre acesso ao livro. Eu, por exemplo, sempre que eu dou presente de aniversários, atualmente, para as crianças, eu procuro livros que sejam do agrado, né, das crianças, de uma forma também. Márcia tem toda a razão. Eu quero ressaltar realmente o ambiente, né, o contexto que pode favorecer a prática, o desenvolvimento do gosto e do hábito da leitura. Além da menção muito adequada que Márcia faz, a escola e a família, né, sem dúvida, né, quero destacar também ambientes como os ambientes das bibliotecas públicas, né, importantíssimas na democratização do acesso, né, ao livro e à leitura, mas sobretudo também, professora Tânia, queria destacar assim, os valores que presidem o funcionamento de uma sociedade. Né? Sociedades que estão muito focadas no consumo material, não é? Dificilmente contribuem de maneira significativa para a produção desta prática, que é uma prática de introspecção, é uma prática de reflexão, de estudo, de entretenimento, de fruição. Né? Então, acho que também tem isso, o ambiente, não só na família e na escola, sem dúvida alguma, Márcia tem toda a razão em pontuar, mas, sobretudo, quando as sociedades estão preocupadas com isso. Não é? Quando, sabe, as propagandas, as mensagens, não confluam todas elas para a prática da ampliação da riqueza material, do consumo desenfreado. Então, é muito importante que a leitura seja, por assim dizer, tomada como um valor, né? Como algo que esteja na essência da formação das pessoas e dos cidadãos que a gente queira ver se desenvolver ao longo da vida. E até complementando, no Salão da Leitura, alguns professores e escritores vão focalizar essa leitura, e até a professora Regina Leite Garcia deu o seguinte tema: lendo a palavra, lendo o mundo, caminhos para a transformação da sociedade. Quer dizer, de acordo com o que você falou. E a Eliane Yunes também vai focar, não é, a leitura, colocando tornar-se humano, ler e pensar. Então, quer dizer, está tudo convergindo aqui para esse valor da leitura e também nessa formação do ser humano. E eu queria acrescentar assim, que a leitura tem um potencial transformador também muito grande. Não é? As grandes mudanças
que as sociedades conheceram ao longo da história das civilizações, todas elas têm fundamento em conceitos, em ideias, em valores que foram, foram assimilados ou apropriados pelos, digamos, personagens, líderes desses movimentos revolucionários e transformadores, a partir de leituras que fizeram. Leituras do mundo, leituras da palavra, leituras do texto, leituras do mundo, né, em que viviam. Então, assim, o Mário Quintana mesmo falou, né, que... Ele fala pois é, o poeta do cotidiano que falava assim, o livro não muda o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. Os livros mudam apenas as pessoas, ou seja, mudam o mundo. Né? A grandiosidade do ser humano e esse enriquecimento que está sendo feito cada vez mais, à medida que a humanidade progride, a gente vê que está muito baseado na leitura, nessa ampliação de consciência, nessa transformação do ser humano, assim, daquela grandiosidade que ele pode ser como cooperador no desenvolvimento da civilização, civilização humana. É isso mesmo. Mas nós sabemos, professor, e professora também, né, que muitas vezes na nossa família, as famílias, elas são às vezes pobres nesse aspecto assim, de desenvolvimento da leitura. Como pode ser assim a interligação da escola com a família para, assim, minorar essa carência que, às vezes, as nossas crianças apresentam? Eu considero que, apesar dos esforços dos últimos anos, o Brasil é um país ainda muito desigual, né, no acesso aos bens materiais e aos bens culturais, né, o que passa... Pelo que a senhora falou, muitas famílias ainda têm hoje muita dificuldade de acesso ao ambiente, não é? Um contexto que favoreça a prática da leitura. Nesse sentido, é fundamental e indispensável a intervenção de quem? Do poder público, através de políticas públicas que estimulem assim, o livro, a leitura, a formação do leitor, nas escolas, nas bibliotecas públicas, em eventos literários e culturais, ou seja, o poder público tem o condão de investir, de priorizar o orçamento na democratização do acesso aos bens culturais, né, para todos e todas, sobretudo para aqueles que mais dependem do poder público para ter acesso a esse repertório, e aí é fundamental que haja políticas, que haja iniciativas, que haja pressão da sociedade, que haja movimentos da sociedade. Aqui em Niterói a gente tem uma linda presença do movimento literário, nas academias, dos escritores, dos editores, o que ajuda muito a cidade a ter uma dinâmica, penso eu, favorável ao universo da leitura. Nós estamos terminando o nosso primeiro bloco, mas vocês ficam conosco, telespectador, que nós ainda teremos mais um bloco com o tema Política de Formação de Leitores, com os professores Márcia e o professor Valdec. Neste segundo bloco do programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense, nós continuaremos a focalizar o tema Política de Formação de Leitores com os professores Valdec Carneiro da Silva e a professora Márcia Peçanha. E nós terminamos o primeiro bloco falando alguma coisa sobre a família, da interação em termos de família, escola, para minorar a carência que muitas vezes as crianças trazem em relação à leitura. Nós sabemos que vai haver aqui na cidade um salão de leitura, então nós queremos que os professores nos deem assim bastante informação sobre isso para que os nossos telespectadores fiquem bastante bem informados. Nesse sentido,
até nesse folder, nós podemos observar que nós temos aqui a figura da família. E todos estão, né, com o livro nas mãos, caminhando em direção ao quarto salão da leitura. Porque nós achamos bastante significativa esta imagem, justamente por congregar, né, os familiares e as crianças, porque isso indica um caminho propício para que a pessoa encontre na leitura os elos familiares e também, não é, essa parte do entretenimento a que já nos aludimos. A família que lê unida, permanece unida, brinca unida. E o quarto salão da leitura justamente está focalizando essa interação da família e de todos da comunidade niteroense, porque o nosso objetivo é promover a leitura. E nesse sentido de promoção da leitura, nós teremos espaços diversos para diversas atividades. Então, teremos o espaço do memorial, onde serão apresentadas palestras, principalmente abordando a temática literária. Teremos palestras na Casa do Conhecimento, não é assim que se chama agora, que tratarão do golpe, né, que tratarão também de vários espaços assim, relacionados à educação e também às políticas. A professora Célia Linhares, nesse sentido, vai apresentar Leitura e Democracia, 50 anos do golpe. As dores não passam, mas faíscam nos acendendo e nos fazem ler e pensar. Então, esse espaço, né, do quarto salão da leitura vai ter também o Café Paris, e nesse Café Paris serão apresentados escritores, declamadores. Teremos um deck onde serão apresentadas declamações, músicas, o centenário do Dorival Caymmi, que será também celebrado, e várias outras atrações específicas para o público infantil, para o público adulto, para os adolescentes. Então, geralmente, né, nós vamos buscar atender a todas as modalidades, a todas as faixas etárias, dentro do possível, e com a ajuda da Fundação Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Educação, que estão promovendo, juntamente com outras entidades, que aí o professor Valdec pode complementar também. Beleza, na nossa cidade. Na nossa cidade. Trabalho, professor. Pois é, professora Tânia, é um trabalho muito importante, e eu queria falar um pouco rapidamente da história desse evento. Porque esse evento tem uma história, sim, uma história bonita. Na verdade, em 2006, quando nós realizamos a primeira edição do Salão da Leitura de Niterói, esse evento ele foi inspirado em grande medida no trabalho de promoção da leitura feito pelos professores da Rede Municipal de Educação de Niterói e pela nascente, naquela época, pela nascente rede de bibliotecas populares municipais que a cidade estava começando a conhecer. Então, o trabalho feito no cotidiano das escolas, com promoção da leitura, nas salas de leitura, o estímulo cotidiano por parte dos professores, demais profissionais da educação das escolas, para que os alunos se aventurassem no universo, no mundo encantado e desafiador da leitura, e ao mesmo tempo o processo de criação das primeiras bibliotecas populares municipais, rede que agora está em expansão, enfim, foi fundamental para que uma rede de educação, uma rede pública de educação, assim, avocasse para si a responsabilidade de fazer um grande evento literário. Então, em 2006 foi a primeira edição. Me lembro que na época, Márcia, você foi protagonista desde o início, que Márcia tem uma presença inapagável na história das letras da nossa cidade e do nosso estado. Então, na primeira edição nós tivemos quase 15 mil pessoas. E na segunda edição, em 2008, Silvinha que cobriu os dois salões, né, nós tivemos mais de 40 mil pessoas. O salão triplicou de tamanho. Né? Enfim, depois tivemos um período de maior dificuldade. A terceira edição, em 2012, aconteceu de forma assim, um pouco rápida, por assim dizer, um pouco improvisada, e agora nós estamos realizando a quarta edição, recuperando inclusive a vocação literária do evento. É claro que a literatura pode e deve se comunicar com as várias artes, não é? Com a música, com o teatro, com a dança, pode e é desejável.
Entretanto, o Salão da Leitura é um evento que coloca o livro e a leitura no centro da cena. Não é um evento musical, não é um evento, não é um conjunto de shows, ou não é um festival de teatro, embora tenha teatro na programação, embora tenha música na programação, embora tenha dança. Então, assim, o salão está recuperando um pouco esse ambiente, ser um evento para leitores, principalmente, para futuros leitores, para educadores, para bibliotecários, para editores, para livreiros, para academias literárias e para o mundo do livro e da leitura. Eu acho muito interessante isso, porque quando a nossa cidade deixou de ser capital do Estado, foi feita uma pesquisa, afinal de contas, qual seria a vocação desta cidade se ela não vai ser mais capital do nosso Estado. E a nossa pesquisa determinou que a vocação da nossa cidade seria para a cultura. E vocês Exatamente. Agora estão falando dessa maravilha que dessa transformação que está sendo feita na nossa cidade, né? Muitas bibliotecas públicas, as crianças tendo acesso ao livro. E esse salão de leitura. Eu gostaria também de acrescentar, como nós estamos aí na iminência da Copa do Mundo, nós teremos também mesas que irão discutir, né, dentro do alto nível sociológico, filosófico, antropológico, o futebol na atualidade. E virá também participar do salão o cônsul italiano, né, o cônsul italiano aqui no Brasil, ele vem junto com o Aniello, que trabalha com biografias, que outro assunto que está na pauta. Ele vai trabalhar com a biografia da Imperatriz Teresa Cristina e vai trazer, então, o Aniello, ele vai trazer o Ítalo Morricone junto com ele, o cônsul italiano, e vem também o embaixador da Croácia, o Drago Stabuk, que vai falar sobre um livro dele, O Céu no Poço. E também nós vamos trabalhar com todas essas temáticas da atualidade, trabalhando também com biografias. A historiadora Mari Del Priori vai falar sobre o tema Biografias Históricas, uma janela para o passado, fazendo justamente essa interseção. E um outro tema bastante discutido, que é a diversidade cultural, nós convidamos o Júlio Emílio Braz, né, que tem mais de 100 livros publicados, a Conceição Evaristo. Então, eles vão trabalhar com a literatura e a diversidade. Todos já confirmaram presença e nessa mesma mesa foi convidada a professora Yolanda, que trabalha com o tema das relações étnico-raciais. Então, uma discussão, educação, literatura, diversidade, relações étnico-raciais. Agora, Márcia, se você me permite, eu queria acrescentar, professor, um elemento importante, é que como Márcia, que preside a comissão organizadora do quarto salão da leitura, traz elementos assim, muito importantes de informação sobre a programação, é bom ressaltar que o ambiente da cidade de Niterói que favorece a organização de um evento como esse, porque nós estamos falando de um grande evento literário, pessoal. Um grande evento. Não é um evento pontual. Né? Na sua segunda edição, de 2008, com 43 mil participantes ao todo, público participante, o Salão da Leitura de Niterói foi um evento, inclusive, maior que a Flip. Maior que a Flip. Enfim, essa comparação. E é gratuito. Pois é, totalmente gratuito. Aliás, diferentemente da Flip, que é um excelente evento, um evento de muito valor. Mas, enfim, eu quero destacar que no ambiente que favorece a organização de um evento como esse, está o fato de termos uma cidade como Niterói com muita presença de instituições de ensino superior, de pesquisa. Niterói pode ser considerada uma cidade do conhecimento. Por aqui circulam diariamente cerca de 50 mil estudantes universitários. Isso não é pouca coisa. E entre elas eu quero ressaltar, é claro, a nossa querida Universidade Federal Fluminense. Boa parte da programação conta com brilhantes participações de colegas, pesquisadores, enfim, de várias áreas de conhecimento da Universidade Federal Fluminense, entre outras. Portanto, é bom ressaltar, já que estamos no programa da nossa querida ASP-UF, que a UF é uma riqueza, uma preciosidade, que eu ainda acho que a cidade pode, enfim, se aproveitar disso, no melhor sentido da expressão, muito mais. A relação cidade e universidade ainda pode se qualificar, a meu ver, muito mais de parte a parte. E nós temos vários outros nomes que, evidente, não estão sendo citados, mas há outros professores da universidade e há também vários escritores aqui niteroenses, como também escritores que vão fazer parte
desse quarto salão da leitura. Aqui nós estamos apenas abrindo, né, para que vocês tenham uma noção da dimensão do que a gente pretende com relação à leitura. Ele vai acontecer no Caminho Niemeyer, né, de 31 de maio a 8 de junho. Serão 9 dias de leitura, de conhecimento, de troca de ideias. E nós temos o site do salão, né, www.salondaleitura.niterói.com.br, que depois também vocês colocarão aí na tela. Eu estou pensando aqui e eu queria assim fazer uma viagem de regressão em termos do tempo. Se eu fosse criança, como é que eu veria esse salão de leitura, professor? Veria com muito bons olhos, porque se tem uma marca que o Salão da Leitura tem mantido nas suas edições, é uma presença muito forte, muito expressiva do público leitor infantil e infanto-juvenil. Porque, fala do Lobato. Pois é, a formação dos leitores ela é muito importante em todas as idades, mas especialmente, sobremodo, né, na formação dos leitores que ainda estão se desenvolvendo, estão se constituindo. Para isso a gente envolve inclusive práticas interessantes, por exemplo, a rede municipal de educação de Niterói, que vai subsidiar a compra de livros por parte de seus alunos que vão frequentar o salão. A gente está estimando algo em torno de 10 mil alunos da rede no Salão da Leitura. Eles vão comprar os livros com uma moeda social que vai circular no salão, que é o Lobato. Né? Assim, cada aluno vai ter uma quantidade de Lobatos para comprar livros no Salão da Leitura, de forma também a envolver o aluno no ambiente lúdico, invocando um grande autor da literatura infanto-juvenil brasileira. Enfim, então as crianças terão um papel muito importante. E tendo o prazer da compra, ele próprio escolhendo o livro e comprando com o dinheiro. Isso. Eu me lembro das minhas sobrinhas, né? Logo que elas aprenderam a ler, eu as levei à biblioteca que tem ali no campo de São Bento. E a garotinha perguntou assim: mas eu quero escrever o meu nomezinho para pegar o livro emprestado. Biblioteca Anísio Teixeira, que ficou fechada durante quase 5 anos e agora nós trouxemos para o município, está em obra e será devolvida à sociedade em breve tempo. Bom, muito obrigada. Nós agradecemos a esses professores que aqui vieram dar o seu depoimento e abrimos a palavra, se eles quiserem dar a sua palavra final para nós terminarmos o programa. Convidando todos para participarem desse quarto Salão da Leitura, porque eu acho que valerá a pena, porque nós teremos momentos de muito conhecimento, troca de saberes, entretenimento e acima de tudo, um encontro nosso. É isso aí. Vem aí o quarto Salão da Leitura de Niterói. Não deixe de participar. Chegamos ao final de mais um programa ASP em Ação da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. Nós pedimos que vocês, leitores, continuem conosco para os nossos próximos programas e acessem o nosso site, que está na telinha, porque vocês terão muito a saber a respeito desse nosso trabalho feito para a nossa cidade de Niterói.